Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com o professor Itamar. É isso aí. O tema de hoje, nossa, aqui tá na tela aqui, professor, tá aqui na tela. Folha de pagamento, tá? Então, nesse primeiro vídeo, o vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? A primeira parte conceitual e a segunda parte aí a gente vai para a parte prática, né? Então, vamos aprender a fazer os cálculos e tal e os lançamentos contábeis na segunda parte, tá? Nesse primeiro vídeo aqui, a parte conceitual, eu dividi ele em dois momentos. Primeiro, as despesas que são da empresa, do empregador, e as despesas que são do empregado, tá? Então vamos conhecer agora primeiramente, né, as despesas que a folha gera para a empresa, né? Então vamos lá. Passou. Agora sim. Então, despesas do empregador. Então, nós temos o salário, né? Lógico, adicionado os adicionais, as variáveis. Então, como variáveis eu coloquei como exemplo aqui, hora extra, comissões, né? E aí podemos ter outras aí, gorjeta e tal, né? E nós também temos aqui como despesa da empresa o salário do sócio-gerente, que é conhecido como prolabore, tá? Sobre o salário, ao final de cada ano, né? Nós pagamos o 13º, então a primeira parcela paga dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Então nós dividimos o 13º em duas parcelinhas, tá? O funcionário, após um ano de trabalho, ele adquire o direito de férias, então é outra despesa da empresa, mais férias aí, né? E essa férias é adicionado um terço do valor de férias, tá? Então após um ano ele adquire o direito. A empresa tem mais 12 meses para liberar esse funcionário para as férias, deixar ele gozar as férias, tá? Também como despesa da empresa tem os encargos, o INSS, tá? Sobre salários, sobre prolabore, sobre 13º, sobre férias. Também tem o FGTS, sobre salários, sobre 13º, prolabore é facultativo, sobre 13º e sobre férias. O que é facultativo? Não é obrigado, não precisa calcular. Mas vamos dizer que você tem um sócio ali que exigiu em contrato social que também pague. FGTS pode pagar, tá? Então ele é facultativo. Normalmente não se tem, ninguém faz isso, né? Mas como é facultativo, né, não é obrigatório, não está na lei obrigando, você fica na faculdade, tá? Beleza? Então, essas são as despesas que a empresa tem. Aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma sobre algumas particularidades, tá? Vamos começar falando pelos salários, daí a gente vai falar sobre horas extra, uma particularidade, tá? Vamos falar sobre o Prolabore, e no Prolabore nós vamos falar o INSS patronal, né? Qual que é a diferença do INSS patronal do Prolabore e o INSS patronal dos salários, tá? Vamos falar sobre a provisão, porque a empresa é obrigada a fazer a provisão mensal de 13º e férias, como fazer essa provisão, tá? Vamos falar como calcula o INSS, né? Sobre os salários, né? Aqui e sobre o Prolabore, tá? E vamos falar, o FGTS é tranquilo, é a base, é o salário aqui, 8%, a base aqui também, 8% é tranquilo, tá bom? Então vamos primeiramente falar sobre horas extras. E para falar em hora extra, a gente precisa saber quanto que um trabalhador trabalha semanalmente e mensalmente. Então aqui tá. Então semanalmente 44 horas semanais e mensalmente 220 horas por mês. Professor, mas como você chegou nesse valor? 44 horas semanais é o que está na CLT, tá? Então o que seria 44 horas semanais? Seria 8 horas de segunda a sexta, 5 vezes 8, 40, e 4 horas no sábado, 44 horas semanais. Professor, mas como que você chegou nas 220 horas? É o seguinte, ele trabalhou 6 dias. Então, de segunda a sábado, 6 dias. 44. 44 dividido por 6, multiplica por 30, 220 horas mensais. Mas, professor, você multiplicou por 30, então você está adicionando aqui domingos e feriados, é isso mesmo. Porque o descanso semanal remunerado, tanto domingo como feriado, ele é pago. Então, se eu tiver qualquer adicional, no caso aqui em questão, olha, hora extra, eu também tenho que fazer o quê? O cálculo do reflexo, o quanto que eu tenho que pagar a mais no domingo e nos feriados, tá bom? Dessa hora extra. Então, como que é calculada a hora extra, né? Então, aquilo que seria 220 horas por mês, tá? Então, o funcionário trabalha 8 horas por dia, ele pode fazer meia hora hoje, 10 minutos amanhã, e assim vai somando, aí você chega a um total de horas extras, tá? E a hora extra, ela não tem um valor normal. Ela não tem um valor normal igual uma hora normal. Ela tem um adicional. O que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar com o comércio geral aqui de Dourados. Então, a convenção coletiva do comércio de Dourados, válidas para o ano de 2020 e 2021. Esse ano nós estamos falando em 2021, né? Mas pode acontecer de você estar assistindo esse vídeo em 2030. Será?
né? Então aí você vai ter que ver o que está na convenção naquela época, tá? Mas para fins didáticos e de como fazer o cálculo é o mesmo por enquanto, tá? Então, como que é o adicional? 60%, aqui ó. As horas extras trabalhadas pelo comerciário serão pagas com acréscimo de 60%. Isso aqui está dentro dessa convenção, que se você quiser, olha aqui, ó. Dá para entrar aqui, né? E ver lá na íntegra essa convenção, tá? 60%. O que seria isso? Vamos dizer que um funcionário ganha R$10 por hora. Se ele fez uma hora extra, ele tem 60% a mais de valor. Então, se é R$10, ele vai ganhar 16. 60% de 10 vai dar 6, né? Mais os R$10, 16. Então, a hora extra ela vale R$16. Ou simplesmente 1 inteiro mais 60. Então, você multiplica por 1,6. Então, o valor da hora vezes 1,6. Esse valor vai ficar fixo para minha disciplina, né? Para fins didáticos, eu vou utilizar esse mesmo valor de 60% tanto para atividade, exercício em sala de aula e também para a prova. Então, vai ser o adicional de 60%, beleza? E aí, o que eu falei para vocês? Nós pagamos o descanso semanal remunerado. Então, além do valor da hora extra, eu também vou ter que calcular o reflexo dela no domingo e no feriado. Mas, professor, como que faz isso? Temos uma fórmula para fazer isso. Uma fórmula, professor, pelo amor de Deus. É isso aí mesmo, tá? Temos uma fórmula, tá? E a fórmula é o seguinte, tá aqui ó, a fórmula desse tamanho. Professor, grande, é grande mesmo. Descanso semanal remunerado, a gente vai chamar de DSR. Eu vou falar agora, a partir de agora, essa DSR, tá? Vai ficar mais curto. Então, a nossa DSR aqui. Então, a variável, comissão total das horas extras, né? Dividido pelos dias úteis. Dias úteis é os dias trabalhados. Então, o que você tem que descontar? Vamos pegar um mês que tem 30 dias, ele tem 4 domingos. Então, os dias úteis são 26 dias. Aí, esse resultado dessa divisão, você vai multiplicar pela soma de domingos e feriados. No caso do exemplo que eu estou falando aqui, eu só coloquei 4 domingos, então eu vou multiplicar por 4. Então vou fazer o cálculo aqui multiplicando por 4, eu vou ter o reflexo da hora extra na minha DSR, tá? Então aí vou ter o valor da DSR que vai ser adicionado ao salário. Então o salário do funcionário vai ser o quê? Salário fixo mais hora extra mais a DSR. Se tivesse comissão, salário fixo mais comissões mais DSR. Beleza? A gente vai aprender bem direitinho isso aí no próximo vídeo, que é a nossa prática, tá bom? Então vamos agora para o INSS do Prolabore. Eu acho que é isso na sequência, vamos ver? É isso aí. Então, qual que é a particularidade? Então, o INSS ele é formado por 3 perninhas. INSS mais a contribuição para terceiros, que a gente chama da contribuição onde tem os terceiros lá na tabela FPAS, mais o risco de acidente de trabalho, né? Então, porque o trabalhador ele tem um risco. Muitas das profissões têm risco, tá? Uma pessoa que está lavando uma janela tem um risco. É um risco dele cair e acontecer alguma coisa, mesmo usando todos os IPI, né? Um trabalhador numa indústria tem um risco, ele está operando máquinas, né? Então, tudo tem risco, né? Há um acidente de trabalho. Então, no caso do Prolabore, o sócio, né? Então ele não paga esses adicionais. Então ele vai pagar 20% do INSS, ele não contribui para terceiro e também não contribui para o risco de acidente de trabalho. Apenas os funcionários, tá bom? Então, lembrando, o INSS patronal, a despesa da empresa, sobre Prolabore é 20%, tá? Próximo, passou, 13º. Então, o que a gente vai falar do 13º? Eu já comentei o que é o 13º, mas a gente tem que fazer, a empresa tem que fazer a provisão mensal, seguindo o princípio da competência e também, lógico, o balanço, as demonstrações tem que apresentar o valor presente. Se nós já temos essa obrigação, o funcionário ele trabalhou 30 dias, ele tem direito a uma parcela de 13º. Se nós já temos essa obrigação como líquida e certa, eu tenho que contabilizar ela. Então eu tenho que fazer o quê? A provisão mensal. Então o que eu vou fazer? O 13º mensal, tá? É o rendimento do funcionário naquele mês dividido por 12. Então daí eu sei o valor que aquilo é mensal. Então eu vou lançar isso na contabilidade. Debitar despesa com 13º, né? Provisão com 13º, e vou acreditar o que? Provisão para 13º a pagar, que vai ser pago nas datas que eu mencionei, 30 de novembro até 30 de novembro e até 20 de dezembro para a segunda parcela, tá?
Beleza? Então, isso aqui é a provisão. Também temos a fazer a provisão das férias, tá? Então, as férias, provisão mensal, mesma coisa. O funcionário vai trabalhando um mês, ele adquiriu uma parcela de férias. Outro mês, mais uma parcela. E aí, somando os 12 meses, dá as férias integrais dele, tá? O direito às férias integral, tá? Então, vamos fazer a provisão de férias. Então, o que, que a gente vai fazer? Os rendimentos, mais, lembra que as férias têm o adicional de 1/3, mais os rendimentos dividido por 3, dividido por 12. Então, esses rendimentos, mais 1/3 desses mesmos rendimentos, dividido por 12, eu tenho a provisão mensal das férias, seguindo os mesmos princípios que eu citei anteriormente, 13º. Professor, eu não lembro os princípios. Volta o vídeo. Tanana. Tá bom? Beleza? Próximo aqui, o INSS patronal sobre folha de pagamento. Aqui que eu falei, é o INSS mais a tabela FPAS. Aí aqui é aquela contribuição para SESC, SENAI, SEBRAE, e aí vai indo até os S da vida e muito mais, né? Então aí tem uma tabela, essa tabela aqui a gente faz a classificação dela pela atividade econômica da empresa, aí temos a classificação, tá? E aí também nós temos o risco de acidente de trabalho, tá? Então que é o RAT aqui. Então vamos pegar aqui, essa atividade econômica aqui eu peguei, vocês depois podem colocar na internet aí, consultar, né, qualquer atividade, tá? Eu peguei essa atividade econômica aqui, então o INSS, sempre 20%. Colocando essa atividade econômica aqui, ó, o FPAS, né, Fundo de Previdência e Assistência Social, a contribuição é 5,8%. E para esse tipo de atividade, o risco de acidente de trabalho é 3%. Então, eu ainda vou pagar mais 3%, que é na verdade é para financiar os custos, né? Porque um acidente de trabalho, se a pessoa falecer, se ele tiver esposa e filho, vai a aposentadoria lá para eles, né? Se ele ficar encostado 1, 2 anos, até pode ser que se aposente, dependendo do que aconteceu, né? É para contribuir para isso, para ajudar nesse custo, tá? Então, o risco de acidente de trabalho, ele é 3%. Esse aqui varia de 1 a 3%. Então, aqui a gente está no teto máximo, 3%, tá? Então, somando todas essas alíquotas, a gente tem a alíquota geral do nosso INSS. Então, para esse tipo de atividade, nós vamos para o teto, é a maior alíquota patronal, 28,8%, tá? Poderia ser menor, 27,8%, 26,8%, dependendo, né? Dependendo do risco de acidente de trabalho, dependendo da tabela FPAS que ele se enquadrou para essa atividade econômica, né, tá? O KENAI dela aqui, né? Essa atividade econômica da empresa. Então, 28,8%. Essa alíquota a gente vai usar fixa, tá? Vocês não vão precisar classificar a atividade não, tá, gente? Então, a gente vai usar fixa. Então, para todas as atividades, exercício de sala, tá? E também para a prova, a alíquota do INSS patronal sobre o salário e suas variáveis, né? É 28,8%, tá bom? Então, você viu que é diferente do Prolabore. O Prolabore a gente só usou 20%. Beleza? Então, vamos para o próximo aqui. Professor, o que tem de próximo? O FGTS, opa, o FGTS é 8% sobre os rendimentos do funcionário. O que é rendimento? Salário mais extras, tá? Comissões, hora extra, tá? Lógico, adicionado descanso semanal remunerado, a DSR, tá? Então é 8% sobre isso. 8% a gente também calcula sobre o 13º, 8% a gente também calcula sobre as férias. Da mesma forma o INSS, a gente também calcula sobre o 13º e a gente também calcula sobre as férias, nas alíquotas que está aqui, tá bom? Beleza? Agora nós vamos falar sobre o quê? A despesa dos empregados. Se o empregador tem despesa com a folha, o empregado também tem as suas obrigações com a folha, tá? Então, como despesa, o que ele tem? Ele tem o INSS, que é a contribuição dele, né, para a Previdência. Ele tem o imposto de renda retido na fonte, que aqui nós temos, né? Então, até um teto você é isento, e nós aí vamos ver a tabelinha, tá? Então, o funcionário também paga o imposto de renda sobre o ganho dele, né? Que é o salário dele ali, o rendimento dele, tá? E se ele optar por vale transporte, que é um direito dele, a empresa tem direito também de descontar 6% sobre a sua remuneração básica, que é só o salário, sem os rendimentos, tá? 6%, tá bom? Então vamos primeiro falar aqui sobre o INSS funcionário. Aí tem que seguir a tabela. Então eu vou falar sobre a tabela, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Um funcionário que ganha até 1.100, tá? É 7,5%. Um funcionário que ganha entre 1.100 e 2.053, nesse intervalo aqui, tá vendo? É 9%. Só nesse intervalo.
Então ele vai pagar 1.100, 7,5%, e a diferença ele vai pagar 9,5%. Vou dar um exemplo, um funcionário que ganha 3.305,22, ele ganha esse valor, ele vai pagar 1.100, 7,5% sobre 1.100, ele vai pagar 9% sobre a diferença desses dois e vai pagar 12% sobre a diferença desses dois. Na prática, vocês vão entender, tá? Vão entender bem, tá? Então aqui tem o teto de cada alíquota, tá? Que vai ser pago o INSS nas alíquotas de 7,5%, 9%, 12% e 14%. Ela mudou, antigamente não era assim. Essa aqui é para janeiro. O ano passado houve a mudança, tá? Beleza? E a gente vai aprender na prática, que vocês vão entender melhor. O teto, o que é o teto? Um funcionário hoje, em 2021, ele só pode contribuir com até 6.043,56. Não, mas professor, mas eu ganho 10 mil. Mas você só vai, se você está pela CLT, né, pela Previdência aqui, 6.043,57. É o máximo que você consegue se aposentar. Também eu só pago o INSS até isso. Pode ver que veio até aqui só. Só vou pagar INSS até isso. Então você não paga o INSS sobre os 10 mil. Você paga até 6.433,57, tá bom? Uma outra coisa, o salário família, né? Os funcionários de baixa renda têm direito a salário família. Então, isso com filhos menores de 14 anos, tá? Então, vamos dizer que o funcionário tem 10 filhos, todos menores de 14 anos. E ele ganha até 1.500, vamos dizer que ele ganha 1.100. Então, ele vai ter R$ 51,27 por filho. Vezes 10, R$ 512,70. Não dá nada, né? Então, tá lascado. O cara que tem 10 filhos tá enrolado. Mas se ele ganhar só 1.100, meu Deus do céu. Beleza? Então, aqui o salário família é para funcionário de baixa renda até esse teto. Tá, professor, mas eu ganho 1.200, mas eu tive comissões. Meu salário foi para 1.504. Você já não ganha o salário família, tá? Já não tem direito ao salário família, tá? Que é para filhos até 14 anos e baixa renda, né? É 1.503,25. 1.503,26 já não ganha, tá bom? Isso somando todo é o seu rendimento, tá? Imposto de renda. Então, o funcionário contribui com o imposto de renda. Aí aqui conforme as tabelas, tá? E aí nós temos o cálculo de imposto de renda, que depois eu vou passar para vocês a fórmula certinha de como calcula o imposto de renda, tá? Nós temos uma fórmula para calcular, vou ensinar na parte prática, que é o nosso segundo vídeo. Então aqui tem a tabela. Até 1998 é isento, não paga imposto de renda. Aí seguindo nessa segunda faixa aqui já paga 7,5%, na terceira faixa 15%, na quarta faixa 22%, diferente do INSS não tem teto. Então se a pessoa ganha 20 mil, 30 mil, a partir de 4.664,68, olha até o mês 4, que é o mês que nós estamos falando aqui para nossa aula, iniciando. Então mês 5 pode ser que mude essa tabela, tá gente? Mas para fim da aula, nós vamos trabalhar com essa tabela aqui no ano de 2021, aqui, quem tiver no primeiro semestre. Quem tiver no segundo semestre, eu vou mandar a tabela nova, tá? Se não mudar o cálculo, a gente continua aqui com o mesmo vídeo, só atualiza a tabela no material de aula, tá? E utiliza a tabela nova, tá? Então, a partir de 4.664,68, a partir da última faixa aqui, tudo é 27,5%. 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, tudo é 27,5%, tá? E aí tem o desconto por dependente, né? A pessoa tem dependente, né? São os filhos, aí tem os dependentes, tá? Então tem o desconto por dependente, que a gente faz um abatimento na base de cálculo. Então, para chegar na base de cálculo, eu posso utilizar. O que é a base de cálculo? É o rendimento do funcionário, menos a contribuição para o INSS, menos o desconto por dependente. Aí vai depender quantos dependentes ele tem para o imposto de renda. Aí o vale transporte, eu coloquei aqui o artigo 4, né, concessão de benefício, aplica-se a aquisição pelo empregador, vale transporte necessário, deslocamento ao trabalho, tal, ele vem explicando aqui, né? E aí aqui de 6% do seu salário básico. Então o funcionário, se ele ganha 1.100, mas ele teve comissões, deu 1.500. Então, os 6% não é sobre os 1.500, é sobre o salário básico, tá bom? Então, os 6%, isso aqui a gente desconta do empregado, tá? Ele pode optar por vale transporte, ele tem esse direito, mas ele tem que estar ciente que vai ser descontado 6% do seu salário básico. E aqui o salário família, eu já tinha comentado, tá? Que eu nas condições de até 14 anos, tá? O filho tem que ter até 14 anos, tem que ser para poder ter direito, tá? Então isso aqui é o que, ó, 51,27 por filho, tá? R$ 51,27 por filho, tá? Até uma remuneração mensal não superior, não pode passar disso aqui, passou um centavo já perdeu isso aqui, tá?
Então, R$ 1.503,25. Então, essa parte aqui são os nossos conceitos, tá? Dentro da folha de pagamento. Mas vocês vão aprender bem na próxima aula, que é a nossa prática, tá bom, pessoal? Até a próxima aula, tá? E o professor tá aqui. Qualquer dúvida, entre em contato.